Dendo Não, embaçado agora ainda ou não, não? agora tá tranquilo. Ah, não, beleza, então. O erro era meu aqui, eu tava com as duas internet ligadas, tanto a do celular quanto a Wi-Fi, aí ficou ruim mesmo. Beleza. Aí por isso eu estava ocorrendo essa trava, O mas pessoal falou que o Chicão tá ok aí. o áudio tá bom, só está embaçado a imagem. Mais bacana, se vocês estão conseguindo ouvir o som aí, a imagem nossa não vai ajudar muito também não, mas o importante vai ser a aula que vocês vão pegar aqui, né, Com Chicão? certeza. Pois é, então hoje o nosso bate-papo aqui é a respeito das excludentes de ilicitude, né, Francisco? Então é um tema que cai, simplesmente despenca em qualquer concurso público da área policial. E se a pessoa não dominar, não saber a diferença de cada uma delas, com certeza a situação complica, né? É o básico do básico da área penal, né? É, Deixar aqui um abraço para meu amigo Gesso. Então hoje, Francisco Hélio, o comando é contigo aí na parte excludente, a gente pode começar aí mais ou menos com a introdução básica a respeito do conceito de crime para a gente poder ter um embasamento melhor nas excludentes, né? beleza. Exatamente. Aí tu vai vendo aí se o som faltar alguma coisa, tu dá um sinal, beleza? Que aí eu vou mandando aqui. Então veja bem, hoje eu até acabei de gravar, mais ou menos há uma hora, eu gravei um vídeo para o YouTube. Depois da live eu vou colocar lá sobre o conceito analítico de crime. Nesse vídeo eu explico que o crime, doutrinariamente, ele é conceituado como tripartite. Esse tripartite significa o seguinte, que o crime ele é composto de fato típico, antijurídico e culpabilidade. Então, para você ter crime, você tem que ter o fato típico, mais a antijuridicidade, que é sinônimo de ilicitude, mais a culpabilidade. Importante entender que esse conceito tripartite, ele é doutrinário. O que significa isso? Que os estudiosos do direito interpretaram o crime e conceituaram como tripartite. Por quê? Porque no Código Penal e nenhuma lei extravagante, a gente consegue ter um conceito de crime. Por quê? Porque cada fato típico, ele é, ele é diferente. Por exemplo, fato típico, matar alguém, droga, vender droga, ter consigo, trazer, porte legal de arma, usar arma sem autorização, furto, subtrair com telemóvel, e assim por diante. Então, por você não ter um conceito no Código Penal, a doutrina conceituou como o conceito analítico de crime sendo o crime composto de fato típico, antijurídico e culpável. Nesse contexto é que entra as excludentes licitudes. Por quê? Porque a gente tem o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. O fato típico nada mais é de que você pegar uma conduta do agente e tipificar numa lei. Qualquer lei que seja, mas a gente está falando de penal e lei extravagante. Por exemplo, se eu matar alguém, isso é fato típico? Eu tenho que procurar numa lei, nesse caso no Código Penal, e achei lá no 121, matar alguém. Se o Rodrigão subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outro, isso é fato típico? Sim, está no Código Penal. Se eu vender droga, isso é fato típico? Sim, está na lei extravagante, lei de drogas. E aí, o fato típico é a conduta da pessoa que se encaixa no tipo penal. Por que isso, Rodrigão? Porque você não tem crime sem ter lei. Então, ó, fato típico. Para ser fato típico tem que estar na lei. Porque para ser crime tem que estar na lei. Então, se eu vendo droga, eu tenho um fato típico na lei de drogas. Agora, se eu dar um abraço fofinho de lado no Rodrigão, isso é crime? Não, é fato A É crime. Essa de lado. Um abraço de ladinho, isso é fato atípico. Por quê? Porque não está escrito em tipo, lugar nenhum que eu não posso abraçar o Rodrigão, um abraço fofo de lado. Então, isso é fato atípico. Agora, se eu pego uma conduta e encaixo na lei, e está descrito como crime, é fato típico. Beleza? Então, o primeiro elemento é esse. Se você acha uma conduta fato típico, achou a conduta e encaixou no fato típico, você tem um fato típico. Aí você vai para o segundo elemento do crime, que é a antijuridicidade ou ilicitude. São sinônimos, né? Então, antijuridicidade, contrário ao direito. Ilícito, errado. Não é isso? Então, nessas excludentes ilicitudes, na ilicitude, na jurisdição, que a gente vai ter as excludentes de ilicitude. Vou dar só um exemplo para a gente entender. Então, eu falei, ó, Francisco L. matou alguém. Tem fato típico? Tem. Porque a conduta de matar alguém está escrito no Código Penal como homicídio. Fato típico. Se eu achei o fato típico, tipo, eu presumo que é errado, que é ilícito. Por que eu presumo que é ilícito? Se tem lá um artigo falando que matar alguém é crime, a pena é de 6 a 20 ou de 12 a 30, então eu posso presumir que é errado matar alguém. Salvo se eu tiver algum excludente de ilicitude. Então, veja bem, eu matei alguém, fato típico. Presume ilícito? Pode presumir.
mas eu, Francisco Hélio, matei alguém para repelir agressão injusta, atual e iminente, usando os meios necessários, moderadamente. O que eu falei? Que realmente eu matei. Fato típico tem. Mas a ilicitude está excluída pelo excludente de ilicitude. Qual? Legítima defesa. Então eu matei alguém, mas esse fato não é ilícito. Por quê? Porque eu estou no excludente de ilicitude. Nesse caso que eu falei, legítima defesa. Que aí, nesse caso aí, a gente exclui um dos elementos do crime, Sim. né? Que seria o elemento da ilicitude ou antijurisdição, que são sinônimos. Para você ter o crime, você tem que ter os 3 elementos. Se você excluiu qualquer um dos elementos, você excluiu o crime. Então, a legítima defesa, ela exclui a ilicitude, que, por consequência, exclui o crime. Quer ver outro exemplo? Mas não exclui... O fato continua típico. O fato, né? continua típico. De vez em quando cai em prova isso aí. Então, ele vem de cima para baixo. Se você cometeu o fato típico, matou alguém, presume ilícito. Mas se você matou alguém para se defender de uma agressão injusta, atual, iminente, usando os meios necessários, moderadamente, legítima defesa, certo? Ele excluiu a ilicitude. O pessoal está dizendo que sua voz está dando retorno aí. Dá uma olhada no seu microfone aí para ver se tem algum. Está dando retorno. Deixa eu botar aqui para baixo para ver se vai melhorar. Pede para o pessoal ver se melhora aí. Ver se vai ficar mais longe. Beleza? Rayane, Noilde, vê se melhorou aí. Beleza? Então. Vê se ficou melhor aí. Eu vou continuar, o pessoal vai falando aí. Então, veja bem. Se você excluiu a ilicitude, qualquer das excludentes, você excluiu uma perninha do crime. E assim, exclui o próprio crime. Beleza? Quer ver outro exemplo fácil para a gente entender? Você mora no 10º andar. Quando você viu aquele barulho, todo mundo correndo, o prédio pegou fogo. Aí você entra na escada correndo também. Eu entrei na escada, eu estou no 10º andar, fugindo do fogo, só via fumaça, corri. Quando cheguei no 7º andar, encontrei um monte de gente na escada também correndo. E aquele desespero, e eu com medo de morrer, eu comecei a empurrar todo mundo. Empurrei alguém, para sair, fugindo do perigo. A pessoa caiu, quebrou o braço e a perna. Teoricamente, você tem um fato típico, lesão corporal. E presume ilícito. Só que, por que eu empurrei essa pessoa? Eu estava fugindo de perigo atual, que não provoquei, não tinha o dever jurídico de agir, cujo sacrifício não era razoável. O que é isso? Estado de necessidade. Então, eu estou no excludente de ilicitude. Qual? Estado de necessidade. Exclui a ilicitude e exclui o crime. E assim por diante. Melhorou o áudio? Melhorou um pouquinho, mas você pode afastar um pouco mais. Está dando um retorno. Tá, calma aí. Eu vou arrancar aqui o... Eu acho que eu vou tirar esse microfone. Então, eu vou conectar direto. Deixa eu botar aqui novo para ver se melhora. Melhorou o áudio agora? Melhorou? Vamos aguardar o pessoal aqui. Tá. Eu estou te ouvindo bem. Se melhorar, o microfone está só um pouco afastado aí. Tá, mas é porque aí, acho que está pegando. Se não melhorar, continua? Ficou um pouquinho baixo, mas tá bom. Oi? Estou ouvindo agora. Deixa eu conectar direto aqui, só um segundo. Você vai ficar no áudio do telefone. Calma aí. Desconecta direto. Qual que é o áudio aqui? Vamos ver se melhora. Fala aí alguma coisa, ver se eu escuto você também. Rapaz, agora ficou show. Ah, beleza. Então, aqui, esse microfone aqui não tá valendo nada. Beleza? Você estava usando o lapela aí. Mas não era na lapela, estava embaixo. Agora ficou bacana. Não, beleza. Então, Rodrigão, quando a gente está falando sobre excludente de ilicitude, a gente tem que saber que essa excludente de ilicitude, ela vai excluir um elemento do crime. Qual? A ilicitude ou antijurisdição. Excluindo assim esse elemento do crime, você exclui o próprio crime. Beleza? Esse é o básico que a gente tem que saber sobre excludente de ilicitude. E aí eu vou tratar com você cada uma delas. Bacana, então. Essa definição de elemento, como você sabe bem, eu demorei muito para pegar o penal até começar a gostar muito do penal. Então, até definir isso bem, que as excludentes de ilicitude quebrava justamente um dos elementos do crime, apesar do crime permanecer,
Aí ficava aquela dúvida da pessoa não responder, por que que ela não vai responder, sendo que é crime e tal. Uhum. Então você exclui um dos elementos, se você exclui um dos elementos não é crime. Seria a mesma coisa de você, por exemplo, o que você falou logo no início, se não tiver tipificado na norma penal, numa norma específica, Uhum. não haverá o crime porque você quebrou ali um dos elementos que é a tipicidade, né? Exatamente. E aí hoje a gente vai tratar exclusivamente das excludentes de ilicitude. A primeira delas seria qual? Legítima defesa? A gente vai começar então? Sim, podemos começar na legítima defesa, mas antes disso eu quero falar com o pessoal que está acompanhando aí, a gente tem que ficar esperto, porque quando a gente trata de excludente de licitude, a gente tem um rol no artigo 23 do CP, que é na parte geral, que ele prevê legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Isso que está na parte geral do Código Penal, artigo 23. Mas não são só essas excludentes de licitude que existem. Existem outros excludentes, supralegal e também na parte especial do Código Penal. Beleza? Então, hoje a gente vai tratar da parte geral. Mas aqui, se você me permitir, eu já vou falar para o pessoal para ficar esperto, porque existe excludente extra legal, que seria fora do Código Penal, extravagante, que é a autorização da vítima nos bens disponíveis. Essa daqui é fácil para o pessoal aprender. O que é essa excludente supralegal? Autorização da vítima nos bens disponíveis. O Big Brother. O Big Brother, o pessoal está naquela casa preso, privou a liberdade. Ali, teoricamente, você teria um crime de cárcere privado. Por que a Globo não responde por cárcere privado? Porque ali a pessoa assinou um contrato e abriu mão de um bem disponível, a liberdade dela. Então, por isso que não há crime ali. Há um excludente de ilicitude supra-legal. Legal. Nesse mesmo caso aí, a gente enquadraria também, então, na violação de domicílio quando autorizada pelo proprietário, né? Exatamente. Toda vez que o proprietário, toda vez que a pessoa deixa disponível um bem, autoriza a disponibilidade de um bem, que esse bem tem que ser disponível nesse caso, isso é excluir ilicitude. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, meu carro, Rodrigão, pega aqui a chave de roda, quebra o vidro lá do carro, eu quero ver o barulho, nunca vi. Eu quero ver se vai esfarelar, se vai cair vidro ou não. Aí tu vai lá e quebra o vidro do carro. Aí quando acabou de quebrar, eu falei, opa, dano, vou noticiar na delegacia. E na verdade não há, porque há uma excludente de ilicitude, supra-legal. Autorização da vítima nos bens disponíveis. Essa excludente, Rodrigão, ela quase não vem em prova, mas eu já fiz um concurso que ela estava lá. A questão era muito simples, mas se a pessoa não soubesse o instituto, errava. Ela falava que o camarada fez um acordo. Por exemplo, Francisco L. convidou o Rodrigão para fazer um teste. Eu falei assim, Rodrigão, vamos fazer a experiência? Eu vou te trancar num quarto de 3x3 durante 3 meses. Vou colocar comida e água e você vai ficar preso. A gente vai filmar para ver sua reação. Aí você aceita, assina o contrato e fica lá. Quando eu abrir a porta no último dia, no 3º mês, você vai direto para a delegacia. Cárcere privado, fiquei preso. Mas na verdade não há, porque o bem era disponível, nesse caso a liberdade. Então está no excludente de ilicitude supra-legal. Só lembrando que o bem tem que ser disponível. Eu estou com uma dor nesse braço aqui, Rodrigão. Pode cortar, corta. Esse braço não serve mais, está doendo demais. Se você cortar meu braço, não há excludente de ilicitude, mesmo que eu autorizei, porque o bem não é disponível, beleza? Aí haveria lesão corporal gravíssima. Bacana demais. Beleza? Então, essa aí a pessoa não pode ficar atrelada exclusivamente nas excludentes explícitas do Código Sim, Penal. da parte geral. Não pode, porque existe supralegal e também existe da parte específica do Código Penal, que é naquele caso de aborto necessário e aborto piedoso. Rapidamente, só para o pessoal entender. O aborto necessário, ele ocorre quando a gestante chega ao hospital e o médico decide que se não tirar o feto, a gestante vai morrer. E aí o médico, para salvar a vida da gestante, ele tira o feto. O feto, lógico, vai tirar o feto, não vive, já tira morto. E aí, nesse caso, não há aborto. Então, é excludente de ilicitude da parte específica do Código Penal. E a outra excludente de ilicitude da parte específica do Código Penal é no caso do aborto piedoso, que é aquele caso que deriva de estupro. A mulher foi estuprada e engravidou. Se ela quiser fazer o aborto, nesse caso não haveria crime nem para a gestante, nem para o médico que vai fazer o aborto em si. Seria excludente de ilicitude da parte especial do Código Penal. Nessa excludente do que você acabou de citar aí, do médico para salvar a vida da mãe, ela não se enquadraria diretamente lá no estado de necessidade? Sim, se enquadraria. Poderia ser estado de necessidade ou até mesmo estrito cumprimento de dever legal. Porque, veja bem,
quando um médico para salvar a vida de alguém, um médico vai agir para salvar a vida de alguém, ele está no hospital trabalhando, ele tem um juramento, não tem de salvar a vida? O médico ele faz juramento quando se forma. Sim. Então ali ele está cumprindo uma lei, um ordenamento dele, e ele está trabalhando ali, estritamente dever legal. Mas se for qualquer um do povo que esteja ali e tiver coragem de salvar a pessoa e agir naquele momento, aí poderia ser no exercício regular de direito ou até no estrito cumprimento de dever legal para salvar a vida da pessoa que vai estar para morrer, no caso a gestante. Por que ele é da parte específica? Porque ele está previsto no artigo 128 do CP, então ele está na parte específica. Aí você pega o 128, que fala que não há crime quando o médico age para salvar a vida da gestante, e vai enquadrar na parte geral do Código Penal. Mas aí, como que isso cai em prova? Geralmente ele cai assim, ó, o aborto necessário exclui o crime. O aborto necessário não se pune o aborto necessário. Ele não chega a falar em se é estado de necessidade, ou estrito cumprimento de dever legal, ou até exercício regular de direito. Por quê? Porque isso aí na doutrina não é pacífico ainda. O certo é que o aborto necessário, ele exclui a ilicitude, seja qualquer uma delas. E o aborto piedoso também exclui a ilicitude, só que são da parte geral, da parte especial do Código Penal. Cabe ressaltar que você geralmente não fala nas lives, né, Francisco? Mas nos últimos concursos, os alunos que eu tive contato, que fizeram as provas aí, tudo que você falou em sala de aula, repetiu lá nas questões, né? Então, a gente deixa isso bem claro, o pessoal ficar bem atento aí. Eu sei que você não fala, mas pelo menos o retorno que eu tenho dos alunos que tiveram aula contigo, principalmente na Polícia Militar de Goiás e outros concursos, é que você acertou aí praticamente grande quantidade. Isso aí também vem da sua bagagem de estudo, né, de especialização aí na área penal. Exatamente, Rodrigo. O que acontece? Assim, como eu estudo... Caiu alguma coisa. Como eu ainda estudo... Tranquilo? Tudo certo? Ouviu? Tudo beleza, pode mandar, só caiu o cenário. Sim mesmo. Como eu ainda estudo, Rodrigo, aí eu me mantenho bem atualizado. Então eu recebo informativos, STJ, STF, então eu estou bem atualizado. E nessa parte de penal, especificamente, que eu falo para o pessoal que eu sou do crime desde pequeno, né? E o pessoal fica rindo, mas na verdade é porque, não é que eu fui preso não, é porque desde quando eu comecei a estudar para concurso, lá em 2003, eu já gostei de direito penal de cara. Tanto é que tem uma história engraçada, né? Eu estudando naquele tempo, 2002, 2003, 2004, quando foi em 2005 eu fui fazer, 2005, 2006 eu fui fazer letras, porque era mais barato, né? Aí eu comecei letras, aí eu fiz 1, 2, acho que estava no terceiro semestre, aí eu entrei no concurso. Aí comecei a ganhar um pouquinho mais, eu falei, vou para direito. Aí o pessoal que estava comigo lá, faltava 1 ano para ser licenciatura, um negócio desse. Aí o pessoal falou, ué, tu vai sair daqui para voltar para o primeiro semestre? Eu falei, é o que eu gosto de fazer. E realmente eu fui, e voltei para o direito e estou até hoje aí seguindo, porque é o que eu gosto, faço de coração. Então, quando você faz de coração, você faz bem feito, né? Eu imagino que é isso. Bacana, com certeza. Beleza? Então, vamos entrar nas excludentes aí? Beleza, então, pode ir adentrar. Beleza, então pode começar. Então vamos lá. Conforme eu falei para o pessoal, as excludentes de ilicitude, elas estão previstas no artigo 23 do CP. E a partir do 25 ele fala de legítima defesa, que tem até aquele adendo que a gente vai fazer hoje da nova previsão, da lei de pacote anticrime, mas isso aí pouco importa. Eu vou começar falando da excludente de legítima defesa. Essa excludente ela é muito famosa. Por que ela é muito famosa? Porque a pessoa que nunca estudou direito penal, ela sabe um pouquinho de legítima defesa. Ó, se entrar na minha casa de noite, eu mato. Eu posso matar, a lei permite, né? Às vezes não sabe, mas cita, Mas né? cita. Não sabe o conceito prático, mas cita a legítima defesa, né? Com certeza. Então, veja bem. O que eu falo para os alunos? A gente tem algumas cascas de banana na legítima defesa, como também nas outras excludentes, mas, de qualquer forma, você tem que ter o conceito. Então, eu trabalho com conceito. Se o aluno tiver a boa vontade de aprender o conceito, ele consegue responder qualquer tipo de questão. Quer ver bem? Não é o que está no Código Penal, mas o conceito de legítima defesa é assim, ó. Você repele agressão injusta, atual ou iminente. Atual, está acontecendo, iminente, vai acontecer. Repelir agressão injusta, atual e iminente, usando os meios necessários, moderadamente. Quer ver como a gente responde? Com esses elementos eu vou responder várias questões aqui. A primeira dele é agressão injusta, certo? Então, imagina uma situação, Rodrigo, que você saiu, você gosta de andar de bicicleta aí, pegou essa bike, foi dar um rolê ali no Pipiripau. Aí você parou ali, viu alguma árvore ali, entrou no cerrado, quando você olhou para o lado tinha uma onça.
Tem onça aqui, não tem? Aquela oncinha. Esqueci. Tem. Aquela cinza, né? Aí tu olhou pra onça, a onça olhou pra você, baixou a orelha. Será que ela baixa a orelha, Rodrigo? Não sei, mas ela fez que ia te atacar. Você estava a 2 metros. Você vendo que a onça ia te atacar numa agressão injusta, você sacou a arma e atirou na onça. Matou. E aí? Você agiu em legítima defesa nesse caso, Rodrigo? Nesse caso não foi legítima defesa porque é uma agressão animal, né? A legítima defesa ela vai só para agressão humana, né? É um dos pontos aí que a gente já... Ótimo. A gente já jogaria isso aí por estado de necessidade. Pronto, aí é antigão. Então veja bem, se você souber que a agressão é injusta, eu falo pro pessoal, o que é uma agressão injusta? Quem é que sabe o que é justo ou injusto, Rodrigo? Quem é que sabe isso? O ser humano. Então, legítima defesa vai ser de ação humana, porque o primeiro requisito é agressão injusta. Então, eu não posso cobrar de um animal irracional, um animal feroz, justiça. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a agressão injusta, ela parte de quem? Do ser humano. Então, você não pode alegar legítima defesa de um ataque animal, né? Por quê? Isso aí teve um caso recente aqui, não sei se você acompanhou em Brasília, que foi um policial civil que ceifou a vida de 2 animais, né, que estavam atacando algumas pessoas aqui, né? Estado... E aí ele Sim. Ele pode fazer? Pode. apreender. Só não é legítima defesa, né, Rodrigo? Ele pode. O animal vai te atacar, um pitbull, uma onça, qualquer animal que seja. Você pode matar esse animal? Lógico que você pode. É excludente de licitude. Só não é legítima defesa. Vai ser o quê? Estado de necessidade, que é a próxima excludente que eu vou falar, mas só adiantando. O estado de necessidade, grosso modo, é quando você foge de um perigo, que você não provocou, não tinha dever jurídico de agir. O animal veio me atacar. Eu vou matar esse animal, mas eu não posso falar que é legítima defesa. É estado de necessidade. Por quê? Porque o ataque do animal feroz, ele não se compreende, não se enquadra nos elementos da legítima defesa, que é agressão injusta. Beleza? Então cai em prova sempre assim. Um animal, um pitbull ia atacar o Rodrigo. O Rodrigo, defendendo dessa agressão injusta, matou o pitbull. Nesse caso, defendendo sua vida, ele agiu em legítima defesa. É errado, porque a agressão injusta parte de ser humano. Se partiu de animal, você pode agir, mas vai ser estado de necessidade. Beleza? Então, veja bem. Sim. Então, o primeiro elemento é esse. A agressão tem que ser injusta, tem que ser de ser humano. O que é uma agressão injusta, Rodrigão? A agressão injusta é aquela que nasce do nada. Eu explico para os alunos. A agressão injusta é aquela que nasce do nada. Do nada. Se você estiver jogando sinuca, perdeu, olhou feio pro camarada, o cara olhou feio para você, você sai na porrada, tu tá apanhando muito, e depois dá uma facada no cara porque o cara vai te matar de porrada, isso aí não é legítima defesa. Porque a agressão não é injusta. Isso aí foi uma briga, foi um desafio. Se eu marcar com você, Rodrigão... Também não é... Também não é legítima defesa se ele provocar aquela agressão. Né? Sim, exatamente. Aí já foge o conceito de injusto. Foge o conceito de agressão injusta. Então, veja bem, se você marcar, vamos sair na porrada, Rodrigão. Como você é muito grande, eu já levo uma faca. Eu falei, se ele me bater muito, eu vou dar uma facada no Rodrigo. Aí tu começa a me bater muito. Aí eu espero você bater bastante para ficar bem machucado e vou dar uma facada. Aí eu falo depois, não, o Rodrigão ia me matar, eu tive que salvar a minha vida. Só que aí não é legítima defesa. Por quê? Porque a agressão não é injusta. Né? Então, o elemento é agressão injusta. Agressão de ser humano tem que ser injusta. Nasceu do nada. Eu fui dar aula, cheguei no CRAS de Planaltina, do nada, alguém que eu não conheço vem pra cima de mim, saca uma arma, vou te matar. Nem sei quem é. Se eu puder reagir a essa agressão injusta, aí sim vai ser legítima defesa. Então, agressão injusta. Atual, está acontecendo, iminente, vai acontecer. Beleza? O cara me deu um tiro, pegou na perna, eu posso atirar de volta dele? Posso. A agressão injusta está acontecendo. O cara sacou a arma, eu estou vendo que ele vai atirar. Eu preciso deixar ele me acertar um tiro para atirar de volta? Não. A agressão pode ser iminente, que é aquela que vai acontecer. Agressão injusta, atual ou iminente, você vai usar os meios necessários. Esse meio necessário, ele é meio cultural. Por quê? Porque o pessoal acha o seguinte, Rodrigo, se você sacar uma faca para me matar na agressão injusta, eu tenho que, no máximo, pegar um facão. Porque se eu te der um tiro com a arma, estaria no excesso. Isso não é verdade. Esses meios necessários é o que você tem à mão para reagir. O que você tem à mão. Então, se você sacar uma faca e vir para me matar na agressão justa, se eu tiver com a granada, o que eu vou fazer com a granada? Eu vou te explodir. E se eu tiver com uma metralhadora? Eu vou te dar um tiro de metralhadora, até você cessar a agressão. Então, não há essa correlação entre um revólver, 38, tem que atirar com 38 também, não pode ser de pistola. Não há essa correlação. Você vai usar os meios
necessários, beleza? Então, o que você tem à mão. Agora, o excesso está onde? Usar os meios necessários moderadamente. Esse moderadamente está ligado a quê? Cessou a agressão, você cessa a sua reação. Então, o Rodrigão sacou uma faca, veio para cima de mim. Eu saquei, o que eu tinha na mão era uma arma, 380, dei um tiro. Rodrigão caiu, soltou a arma, começou a chorar. Eu vou atirar mais? Não, não vou atirar mais. Por quê? Cessou a agressão, cessa a reação. Se você cair, aí eu falo, queria me matar, né? Agora você vai ver, der o segundo tiro, quando você não mais agredia, aí eu vou estar no excesso, que pode ser doloso ou culposo. E eu vou responder por esse excesso. Nesse caso da legítima defesa, você me corrija se eu estiver errado, as cláusulas excludentes de licitude, elas são bem cristalinas. Só que assim, e às vezes as pessoas questionam muito, fulano agiu em legítima defesa e mesmo assim foi preso. Nós temos aí 2 crivos de avaliação, né? O primeiro é o do delegado, que se depara ali com o objeto de crime, que é do flagrante delito, cabendo a ele prender a pessoa em flagrante ou ele deixar a pessoa em liberdade, né, alegando ali uma possível excludente de licitude, ou mesmo assim ele pode, como você falou, prender a pessoa e isso aí encaminhar para o judiciário decidir se foi excludente de licitude ou não. Às vezes é igual você falou também, os meios moderadamente. Sim. Né? Às vezes a pessoa pega, descarrega a arma toda, acreditando estar cobertado em legítima defesa e depois é preso em flagrante. Por conta do excesso. Então, veja bem, inclusive essa ponderação que você fez aí, essa parte que você fez foi muito importante porque naquela reforma agora do Código de Processo Penal que a gente comentou, do pacote anticrime, ocorreu uma mudança no artigo 310 do CPP, justamente no sentido de falar que quando a pessoa tiver elementos de excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, o juiz deve, na audiência de custódia, conceder a liberdade provisória. Está expressamente na lei agora. Antigamente era inciso, agora está parágrafo. Beleza? Tem que dar uma estudada lá profunda porque modificou muito. E aí, nesse sentido... Aí... Então, Entendi. Então, Rodrigo, nesse sentido do excesso, o que ocorre? Por exemplo, vou falar um caso clássico aqui que o pessoal sabe, o pessoal que estuda com a gente lá sabe. Um exemplo que ficou claro. A Ana Hickman, que é aquela apresentadora, ela esteve aí ela foi participar de um evento aqui em Minas Gerais, e aí ocorreu que tinha um fã meio descontrolado, o fã invadiu lá o quarto, e aí rendeu a Ana Hickman, a cunhada e o cunhado. E aí o cara estava armado, e aí no final das contas dizem que ele queria matar a Ana Hickman. Sei que ele deu um tiro, e pegou, foi na cunhada, que era esposa do cunhado. Esse cara, quando viu a mulher levando o tiro, ele partiu para cima do elemento que estava lá atirando. Conseguiu dominar o camarada. Isso mesmo ele estava falando na época. Dominou o cara, aí segurou a arma. E ali, o que acontece? É legítima defesa? Lógico, o cara deu um tiro, já está no perigo atual, agressão injusta. Só que quando ele dominou o camarada, até ele dominar ali, está na legítima ele, que está tendo a briga, né? Só que se você dominar o cara, ele falou que era forte, conseguiu dominar o camarada. Aí ele disse que ninguém via ajudar, derrubou o cara bateu, o agente que estava agressor, bateu a cabeça na cama, sangrou e tal, aí ficou meio fraco, e ele dominando por cima o agente. Nesse momento que ele dominou, ele não pode pegar a arma e dar um tiro na cabeça do agente, ele não pode dar um tiro no agente, por quê? Porque aí é o seguinte, quando ele dominou, tô falando se ele tiver dominado, não numa briga, dominado mesmo, o cara não vai fazer mais nada, cessou a agressão, aí ele tem que esperar a polícia chegar para prender, ou se ele conseguir prender, tomar a arma. O que aconteceu? Ele disse que, como ninguém vinha, ele era mais forte, ele conseguiu dobrar a mão e deu um tiro na cabeça do camarada e outro no corpo, parece que foi 2 ou foi 3 tiros. O cara que estava em legítima defesa, que é o cunhado, falou isso. Aí, na época, até vendo a reportagem, eu falei, vixe, ele vai responder. Não vai responder não, porque ele está na legítima defesa. Eu falei, não tá. No momento que ele dominou, cessou a agressão. Ele não poderia matar o cara mais. E foi dito e certo, ele foi denunciado, respondeu o processo, só não foi pronunciado, porque quando foi ver as provas nos autos mesmo, não foi nada daquilo que ele falou. Ele realmente estava na briga. Na briga, você está brigando, vai atirar legítima defesa. Ele não dominou, ele estava querendo dar um de fodão na hora e disse que tinha dominado e tudo. E aí ele se complicou. Teve que responder o processo, porque o promotor, o Ministério Público, viu o excesso. Então, a legítima defesa não é uma licença para matar, é uma licença para se defender.
Lógico que se você atirar em alguém, se alguém estiver te agredindo justamente, você atira para matar. Não é para atirar no pé, não. É para atirar na pessoa mesmo, para cessar a agressão. Mas no momento que acessou a agressão, você não pode continuar a revidar, senão vai ser excesso e você responde por isso, seja dolosamente ou culposamente. Isso aí fica bem claro para o pessoal, às vezes não pensar que, às vezes você pensar que é só ou o Ministério Público está pegando Não, pesado, ou o juiz, né? não é a lei. Mas isso tá bem Está bem claro na lei. Eu falo bacana. para os alunos em sala de aula, eu fiquei, quando estive em Sobradinho, aqui lotado em Sobradinho, eu participei de muitos júri trabalhando lá pelo MP, eu ficava por ali auxiliando o promotor, eu vi muito júri. Legítima defesa, na prática, é difícil de você enquadrar. Mas, enfim, aqui a gente está falando de concurso público, então você vai usar os elementos. Beleza? Usou os elementos. Quais? Agressão injusta, lembrando que agressão injusta parte do ser humano, atual ou iminente, usando os meios necessários, é o que você tem à mão, moderadamente. O que é isso? Você cessou a agressão, você cessa a sua reação. Ação. Beleza? Você poderia falar um pouco mais das modalidades de legítima defesa, explicar, você está mais aprofundado no penal, Uhum. legítima defesa putativa, salvo engano, legítima defesa real também, tem esses conceitos, você Tem poderia esses conceitos. destrinchar eles aí? Sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, Rodrigo, que é a questão do policial. Nessas cascas de banana que a gente botou aqui, até a primeira foi você que levantou aí na questão que eu te perguntei do animal. Então, quando o animal ataca alguém, um animal feroz, ele atacou e essa pessoa mata para se defender, não é legítima defesa. Por quê? Porque a agressão não é justa. A agressão é do animal. A agressão é justa de pessoa. Então, você vai para o estado de necessidade. Então, quem mata o animal para se defender não é legítima defesa, é estado de necessidade. Beleza. Agora há também a questão do policial. Beleza. A questão do policial. Um policial fardado, PM fardado, está fazendo uma ronda em Planaltina. Quando ele entrou ali no Pombal, na toca, foi recebido a tiros. O bandido atirou. Esse policial fardado, trabalhando, ele revidou esses tiros e matou o bandido, agindo, defendendo sua vida e agindo de acordo com o ordenamento jurídico, porque ele está em serviço. Então, nesse caso, pode-se alegar, pode-se afirmar que esse policial estará amparado pela excludente de ilicitude, estrito cumprimento de dever legal, certo ou errado? Entendeu a situação? Entendi mais ou menos, mas essa eu vou deixar para você. Então, veja bem, isso aí é uma casca de banana, Rodrigão. Por quê? Porque o policial, aí, isso aqui está sempre em prova de polícia. Por quê? Porque o cara tem que saber, entre as excludentes, qual ação vai se encaixar em cada um. É isso que o examinador faz. Então, nesse caso concreto aí, por que eu fiz essa pergunta, até brincando com você aí? Para a gente poder ver que o policial, mesmo estando em serviço, se ele precisar usar a força letal, o que é uma força letal? Ele vai repelir uma agressão atirando. O cara atirou, ele vai atirar de volta. Mesmo ele trabalhando fardado, se ele matar o bandido para defender sua vida ou de terceiros, ele não está na excludente de ilicitude estrito cumprimento de dever legal, que é um excludente que o servidor público usa. Por que ele não está no excludente de ilicitude estrito cumprimento de dever legal? Porque nesse caso, ele não pode alegar estrito cumprimento de dever legal, porque essa excludente, conforme eu vou falar mais à frente, ela serve para servidor público que está cumprindo um ordenamento jurídico. Então, o policial, o servidor público, quando ele age, por exemplo, o policial quando quebra uma porta, derruba uma cerca para entrar numa casa, para cumprir um mandado de busca e apreensão, ou num flagrante delito, ele não responde por dano. Por quê? Porque ali ele está amparado no excludente de ilicitude, estrito cumprimento de dever legal. Ele está cumprindo o ordenamento, ele tem que prender, tem que cumprir o ordenamento. Mas a partir do momento que ele atira em alguém com força letal e mata o bandido para se defender ou defender terceiros, ele não pode alegar estrito cumprimento de dever legal. Por quê? Porque no Brasil, na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, não há pena de morte, salvo em caso de guerra. Mas não há pena de morte. Então eu não posso matar alguém, eu, policial militar, matar alguém e alegar que estava no estrito cumprimento de dever legal. Eu vou alegar o quê? Eu vou alegar que estava em legítima defesa, beleza? Toma cuidado com isso aí. Porque o examinador, ele faz o texto todo certinho. O cara fardado, cumprindo o seu dever como policial, atirou no bandido, matou. Nesse caso é estrito cumprimento de dever legal. Errado. É legítima defesa. Toda vez que ele usar força letal, legítima defesa. Se a força não for letal, aí sim é estrito cumprimento de dever legal. Respondendo aqui só a pergunta da Andressa, no quesito legítima defesa, ela colocou, no caso só pode dar um tiro, se der 3 é excesso.
Depende muito da situação, Andressa. Se um tiro foi suficiente, como o Francisco Velho falou, para cessar a agressão, você está cobertada pela legítima defesa. Agora, digamos que você deu um tiro, o camarada está com a faca, continua vindo para cima de você. Você dá o segundo tiro, ele continua vindo para cima de você. Você dá 10 tiros, o cara continua de pé. Pode acontecer? Pode. Dependendo do calibre da arma que você está usando, às vezes a pessoa tem uma certa resistência. Você vai continuar cobertado pela legítima defesa. Para você estar cobertado nessa legítima defesa, é até cessar a agressão. Exatamente. Não tem nada a ver com quantidade. Estou errado? Não, exatamente. Perfeito, perfeito. Não tem a ver com quantidade de tiro. Não tem a ver. Tem a ver com ser só agressão. Já houve casos de gente drogada ir para cima de policial e o cara atirar 1, 2, 3, 4, 5 e o cara só cair no 7º tiro. Tem legítima defesa? Tem. Não há excesso. Não é outra quantidade de tiro. É ser só agressão, cessou sua reação. Aí você está perfeito. Beleza? A gente pode enquadrar, eu acredito que o excesso aí mais cristalino que a gente poderia enquadrar seria no caso, por exemplo, da detenção por populares e o linchamento, né? As pessoas detêm o cidadão e logo em seguida já parte para o linchamento, aí acabam respondendo achando que estão acobertadas em uma das excludentes. Sim, exatamente. Ali você teria um exercício regular de direito. O que é isso? Se você está na rua, você, que não é polícia, a gente é agente de segurança do Ministério Público, o Ministério Público, da Justiça, mas a gente na rua, a gente é qualquer um do povo, certo? Então, se a gente está ali na feira de Planaltina no domingo, eu, o Rodrigão e mais alguns alunos. A gente foi lá tomar um caldo de cana, eles têm, mas enfim, na feira. Aí, pega ladrão, pega ladrão. Aí a gente olhou o cara correndo. O Rodrigão passou a banda. O cara caiu, a gente foi lá e segurou o camarada. Você pode fazer isso? A gente pode? Lógico que pode. Porque o cara, estando em flagrante delito, é o artigo 301 do CPP. Qualquer um do povo pode e as autoridades devem prender quem se encontra em flagrante delito. Então, nós somos qualquer um do povo. Quem é a autoridade policial são a força policial. Então, qualquer um do povo pode. Por quê? Se o cara passou correndo, eu posso prendê-lo, flagrante delito. Ou eu posso deixar ele passar e fingir que não vi, e eu também não cometo crime nenhum, nem sou responsabilizado, porque eu sou qualquer um do povo. Mas nesse caso a gente agiu. Quando a gente prendeu aquele camarada ali que estava cometendo crime, ali a gente está no exercício regular de direito, que é o excludente de licitude. Se a gente prendeu, não é que vai bater, não. Começou a bater, já está no excesso, já está tudo errado, aí vai responder pelos crimes. Se matar, pior ainda. Bacana, beleza? Bacana, bem explicado. Então. Uhum. Quer que eu fale lá? Tá contigo. Tá, vou falar então, o Rodrigão perguntou aqui sobre alguns conceitos, algumas classificações doutrinárias que tem a legítima defesa. Então, Rodrigão, a legítima defesa ela pode ser própria ou de terceiros. O que é uma legítima defesa própria? A agressão injusta vem a você e você repele. Então, essa é a legítima defesa própria. De terceiros, é você defender um terceiro. Por exemplo, eu estou andando com você, eu vejo que alguém vem te dar uma facada. E eu, sabendo que a agressão é injusta, vendo ali, eu posso dar um tiro nessa pessoa e se tiver todos os elementos da legítima defesa, eu estou amparado na excludente. Legítima defesa de terceiros. Então, pode ser própria ou de terceiros. Existem classificações também de legítima defesa, a legítima defesa putativa, que na verdade isso aí, se a gente for aprofundar, que eu não vou fazer aqui agora, que não é o momento, a gente sairia de uma legítima defesa e iria para um erro de tipo permissivo. Porque quando você age nessa classificada legítima defesa putativa, é que você tem um erro imaginário. Você imagina uma situação de legítima defesa que na verdade não há. Seria mais ou menos o seguinte, tu me ameaçou, falou assim, o Rodrigão falou comigo, falou, ó, Francisco Hélio, se tu vir plotinho de novo da aula, eu vou te matar. Aí eu fiquei com medo do Rodrigão, comecei a andar armado. Aí estava indo dar aula armado, chegava no CRAS, entrava rapidamente e tal. Aí um dia cheguei no CRAS, desci do carro, quem está no portão lá do CRAS é o Rodrigão, de jaqueta e tal. Aí eu já fiquei com medo. Falei, vixe, o Rodrigão vai me matar mesmo. Só que eu tô armado, que eu tô com medo, já tô andando armado. Aí o Rodrigão começa a andar na minha direção. Botou a mão na cintura, uns 3 metros de distância, botou a mão na cintura, eu imaginei, ele vai me matar. Saquei a arma que eu já estava trazendo comigo e atirei no Rodrigo. O Rodrigo caiu, tiro fatal. Matei o Rodrigo. Quando eu fui ver lá, o Rodrigo ia pegar o celular. Então, por que isso é uma legítima defesa putativa e imaginária? Porque eu imaginei que haveria a agressão injusta e agir como se tivesse parado numa legítima defesa. E aí, por que é imaginária? Porque realmente você não tinha arma. Né? Aí se torna legítima defesa e imaginária, ou putativa. Se você trouxer para o mundo fático, se você tivesse armado, eu poderia realmente ter atirado em você? Poderia. Então, se você traz para o mundo fático, mundo real, e você estaria amparado na excludente, isso aí te dá a classificação de legítima defesa putativa.
Bacana demais, Francisco Hélio. Então, agora, estado de necessidade. Beleza. Rodrigão, estado de necessidade, ele é uma excludente de licitude que a gente comete, às vezes, sem saber. Eu falo com o pessoal que todo mundo já passou por um estado de necessidade em algum momento da vida. Tem aí em Planaltina, eu gosto, de vez em quando eu encontro os alunos aí antigão, o pessoal já com a faixa de 35, 36, 37, que é o nosso caso aqui. Acho que tu é mais novo uns 2 anos, mas eu já tô com 37. Beirando 38, né? Eu tô com 28. Tô com 28. Só que eu te conheço tem 28 anos. Então, veja bem, aí em Planaltina tinha uns shows, até falo que o pessoal tem um show daquele, não vou lembrar direito, mas acho que era Timbalada, era o Tatal que cantava, e ele tinha aquela música famosa do Beija-Flor e tal, e eu sei que aí na feira, foi aniversário de Planaltina, estava na feira, aí tinha aquele Lepalice ali, que era aberto, muito antigamente, e aí eu sei que rolou um estado de necessidade, e eu pratiquei o estado de necessidade sem saber, porque nesse tempo eu não estudava, lógico, era moleque. Eu tava lá no show, aí o que acontece? De show, multidão, porrada come, né? E quando a porrada come, ela nem é com você, mas vem aquele pessoal correndo, te empurrando, dando cotovelada, e você automaticamente você vai também na onda, né? Pega aquela onda e vai embora. E aí eu sei que eu fui parar dentro daquele Lepales, pulando mesa, chutando véia, menino, sabe? Que a porrada foi feia. E isso aí é um estado de necessidade. Se por acaso eu tivesse ferido alguém, eu não teria cometido crime. Por quê? Porque eu tava fugindo do perigo atual ou iminente, que não provoquei, não tinha o dever jurídico de agir, cujo sacrifício não era razoável. É estado de necessidade. Então, o estado de necessidade, Rodrigo, ele ocorre toda vez que você vai fugir do perigo. Então, o conceito, assim como eu fiz na legítima defesa, a gente tem um conceito que não é o que está escrito no Código Penal literalmente, mas o conceito é esse. Você está em estado de necessidade quando você foge do perigo atual, está escrito no Código, mas a doutrina interpreta também atual ou iminente, que vai acontecer. Você foge do perigo atual iminente que não provocou, não tinha o dever jurídico de agir, cujo sacrifício não era razoável. Então, vou falar de novo. Então, como é que a gente enquadra para saber se está num estado de necessidade? Você está no navio, esse aqui sempre cai em prova. Você está numa embarcação qualquer, está no cruzeiro marítimo. Aí, beleza, esse navio afundou. Ele afundou. Você ficou ali boiando desesperado. Boiando que eu digo assim, nadando e tal. Aí, do nada, você viu uma boia. Você se agarra nessa boia com toda a força, por quê? Quer salvar a vida. Está desesperado. Se agarrou na boia. De repente apareceu alguém. Outra pessoa. O Rodrigão apareceu. Eu nem sabia que o Rodrigão estava lá. Foi tomar minha boia. Naturalmente ali há um conflito pela vida. Por quê? Porque eu não quero perder a boia, sei que eu vou morrer e tu também. Então o que sobreviver, o outro morreu. Um sobreviveu, não há o que falar em homicídio. Vai ser excludente de licitude. Estado de necessidade. Beleza? E aí por que o cara fala perigo que não provocou? Porque é o seguinte, se foi eu que tiver furado o navio, tiver provocado acidente, eu falei, ó, vou provocar aqui um acidente, vou furar aqui o casco desse navio, porque eu quero ver como é que afunda aqui se o pessoal sabe nadar. Aí eu afundei o navio, então eu provoquei o perigo, certo? Aí acabou lá, afundou todo mundo, no final das contas eu tô lá, peguei a boia, com medo de morrer, aí tu vem tomar e eu te mato. Eu falo, não tô em estado de necessidade. Nesse caso eu não tenho, por quê? Não seria estado de necessidade, porque o perigo não pode ser você que provocou o perigo. Beleza? Provocou o perigo. Essa questão de atual ou iminente, isso é uma discussão, porque no Código Penal está falando atual. E o iminente, ele é doutrinário. E é aceito realmente o doutrinário. Sabe aquele exemplo que eu falei para você lá da onça que te atacou e você matou? A agressão da onça era injusta, realmente era injusta. Mas como a onça não é ser humano, você vai estar em estado de necessidade. Então veja bem, o que seria aquele caso? O Rodrigão está lá no cerrado, a onça veio. O Rodrigão viu, olhou para a onça olhou para o Rodrigão. Veio andando, baixou a orelha. O Rodrigão já grilou, vai me atacar. Rodrigão, o perigo atual é se ela te atacar e já te mordendo, não é isso? Perigo atual? Sim. Atual, está acontecendo. Já atacou, está unhando, está mordendo. Sim. Agora, e o iminente entra onde? Que ela vai atacar, ela está vindo para atacar. Então eu vou esperar essa onça me morder, me azunhar para eu poder atirar? Não, eu vou atirar antes. Então o perigo pode ser atual ou iminente, beleza? Porque no Código Penal está escrito só atual. Mas aceita o iminente também. Aí ele fala que foge de perigo atual iminente, que não provocou, não tinha o dever jurídico de agir. Esse dever jurídico de agir, ele serve para os garantes. Está no artigo 13, a gente tem lá a omissão imprópria, a relevância da omissão, ou os crimes comissivos por omissão. Isso aí a gente tem a ver com garante. Quem é garante? É aquele camarada que tem a obrigação por lei de agir, ou ele causou o risco, vai ter que agir, ou ele se obrigou mediante contrato. Vou dar um exemplo clássico aqui de estado de necessidade de um camarada que não pode alegar. O bombeiro. O bombeiro, ele é um garante. O que é o garante? Ele tem que agir. Se o bombeiro pegou fogo na casa, tu liga para o bombeiro vai vir. Esse bombeiro não pode chegar aqui, ele podendo agir, lógico, pode agir
uma coisa, se a casa tiver para cair, o fogo muito alto, o cara não vai entrar. Mas se tiver der pro cara agir, ele é obrigado, a lei fala isso. O bombeiro não pode chegar aqui e falar assim, não, eu não vou apagar o fogo, não. Tá muito quente, vai queimar o cabelo do braço. Não, ele é o garante, ele vai responder pelo resultado. E nesse caso, passando para a excludente agora de estado de necessidade, se você tem um salva-vida lá no barco que afundou, lembra do barco que afundou? O último a alegar estado de... Você tá falando do bombeiro aí, o nosso amigo Tomás Positivo entrou aí, é bombeiro. Beleza, ele sabe que ele é o garante. Se ele tendo que agir, ele podendo agir, ele é obrigado, senão ele responde pelo resultado. Beleza? Então veja bem, se você está num barco, afundou o barco e tem um salva-vida, ele é o último a querer tomar banho de alguém, porque ele é o garante. Beleza? Então, foge de perigo atual ou iminente que não provocou, não tinha o dever jurídico de agir, cujo sacrifício não era razoável. Esse sacrifício não era razoável, você vai dosar aqui, você está protegendo a vida humana e você tem que dosar, relativizar esses princípios. Quer ver uma situação que já caiu em prova? Tá, eu e o Rodrigão estamos numa embarcação e um pote de ouro. A gente fez uma busca aí numa ilha secreta e achamos um pote de ouro, Rodrigo. Potão de ouro. Estamos vindo embora, estamos ricos, um pote de ouro. Só que o barco afundou. Tava só eu e você, aqueles barcos pequenininhos afundou. Não, o barco era maior, afundou, e no final das contas sobrou um barquinho que cabe dois. Como é que chama aquilo lá? Como se fosse um barquinho menor. Um bote, pronto, sobrou um bote, cabe duas pessoas. Só que é o seguinte, Rodrigo, tem eu, você e o pote de ouro. Né? E só cabe dois. Ou tira um para botar o pote. Aí o que eu faço? Eu te mato para salvar o pote de ouro. Aí depois eu alego estado de necessidade. Pode? Não. O sacrifício não era razoável. Eu não posso dosar a vida por dinheiro. Beleza? Então é isso. Estado de necessidade é toda vez que você foge do perigo atual iminente que não provocou, não tinha o dever de agir. Bacana demais. Então agora, estrito cumprimento do dever legal. Beleza. Esse estrito cumprimento do dever legal, ele está ligado... o Código Penal não dá o conceito, ele não fala o conceito. Mas, doutrinariamente, a gente sabe que essa excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, ela está vinculada a cumprir um ordenamento jurídico. Então, a gente aplica a servidores públicos. Por quê? Desculpa, porque o camarada... Porque o agente público ele vai cumprir o ordenamento jurídico. Então, quem são esses caras? São todos servidores públicos que têm o dever de agir em determinados casos. Polícia Geral, agente de segurança institucional dos órgãos, qualquer servidor que tem que agir. Vou falar de polícia que fica mais fácil. Então, imagina uma situação. O policial vai cumprir um mandado de busca e apreensão. Ele chega às 6 horas da manhã no endereço do alvo. Esperou ali mais ou menos 6 horas, o dia está clareando, ele vai tocar o interfone, vai bater no portão, vai gritar, polícia, abre o portão, mandado de busca e apreensão. Aí o cara, você vê que o cara vem na porta, que eu já participei de algumas, eu vi, junto lá com o pessoal do MP, eu participei de várias, eu vi. Os caras vêm, olham no interfone e já corre. Por quê? Porque eles vão jogar fora. Pobre é droga, arma, né? E rico é papel que vai jogar, é documento no vaso e tudo. Então os caras correm. Aí o policial, ele tem que cumprir o ordenamento jurídico, ele tem que cumprir aquele mandado. Então o que ele vai fazer? Se o cara não abrir o portão, ele vai derrubar. Se o cara não abrir a porta, ele derruba também. E vai buscar dentro do banheiro. E aí, no meio do caminho, ficou uma bagunça. O portão quebrado, a porta quebrada. Tem aí abuso de autoridade? Tem dano aí? Não. É estrito cumprimento do dever legal. Ele está cumprindo o ordenamento jurídico. Excludente de ilicitude. Beleza? Outro exemplo clássico que cai em prova, Rodrigo, é o caso do policial também, que vai prender bandido. Ele chega lá, bandido em flagrante delito ou um mandado de prisão, ele vai prender o bandido. O bandido vai reagir à prisão. O que o policial vai fazer? Ele vai usar a força, o uso necessário da força, diferenciado da força. Se o bandido usou força, ele vai usar também. Pode ser que o bandido saia machucado? Braço, a perna? Pode ser. Agora, vai ter lesão corporal? Vai ter abuso de autoridade? Não vai ter, porque nesse caso, o policial está no estrito cumprimento do dever legal. Lembrando sempre, Rodrigo, que você tem, no caso de policial, tem que tomar cuidado, porque eu estou falando o seguinte, que ele vai usar força para conter. Mas se ele precisar atirar nesse bandido, para salvar a vida dele ou de terceiros, aí ele sai do estrito cumprimento do dever legal e vai para onde? Para a legítima defesa, beleza? Porque ele não pode dizer que matou alguém cumprindo a lei, porque não há pena de morte no Brasil. Bacana, então. 2 minutos para você aí conceituar exercício regular de direito antes da nossa live cair. Beleza. O exercício regular de direito, Rodrigão, ele é uma situação que o próprio nome diz, também não é conceituado no Código Penal, mas doutrinariamente ele ocorre quando você exerce um direito que lhe é facultado.
O exemplo mais clássico que tem hoje, que cai muito em prova, é do lutador de MMA. Aqueles camaradas, quando entram lá no octógono, que trocam porrada, batem um no outro lá, lesões gravíssimas. Por que ali não tem crime? Porque ali, na verdade, eles não estão brigando. Ali é uma luta, mas é uma luta legalizada, é um esporte. E nesse caso, por ser um esporte, eles estão autorizados a exercer direito. Exercício regular do direito. Beleza? Aquele exemplo. A gente poderia dizer, então, que seria as regras do jogo, né? As regras do jogo. Se você está na regra do jogo ali, está valendo. Existe também... Seria a mesma situação do jogador que dá a rasteira no outro no meio do campo de futebol e ocasiona lesão corporal no camarada e não responde. Não, aí é excludente de licitude, exercício regular de direito. Qualquer prática esportiva legalizada que ocorre aquele contato, não tem que se falar em lesão corporal, seria a excludente de licitude, exercício regular de direito. Bacana, nós estamos caminhando aqui para os 2 minutos finais da nossa live. Certo. E aí a gente deixa, então, para a nossa próxima live, a gente marca as 2 próximas lives da próxima semana, adentrando aí nos crimes contra a vida, né? Pegando já o homicídio, e a gente faz as 2 próximas lives na próxima semana. E aí, Chicão, você tem aí, pode finalizar com as suas considerações e algum apontamento que você deixou de fazer aí na nossa live. Não, claro. Seguinte, lógico que as excludentes de licitude, a gente sabe que é um assunto recorrente em prova, e ele é recorrente mesmo. Quem vai fazer concurso da atividade policial, seja PM, Polícia Civil, penitenciário, o cara tem que saber isso aí. Porque a excludente de licitude ela é engraçada, porque ela pode ser cobrada na prova mais fácil, como na prova mais difícil. Eu já fiz os concursos mais difíceis e realmente lá tinha excludente de licitude, é impressionante. Então pode cair na sua prova assim, ó. A legítima defesa exclui a ilicitude. Pergunta fácil. Certo. A legítima defesa exclui o crime. Certo. Ou pode cair uma questão complexa, dar um caso concreto, foi esse caso que eu falei do animal que atacou o Rodrigão, e você tem que saber que quando o animal ataca alguém, não é legítima defesa, é estado de necessidade. Ou pode dizer que o policial atirou em alguém, fardado, e estava no estrito cumprimento de dever legal, mas não, é legítima defesa. E assim por diante. Beleza? Então, no momento oportuno, quero falar também que hoje eu vou postar um vídeo lá no YouTube, o endereço lá é prof.franciscoelio. Sobre excludente, hoje eu conceituei, fiz conceito analítico de crime, mas eu tenho lá sobre excludente de licitude também. Tem vários vídeos lá, beleza? Então, os